A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Queria conversar um pouquinho com vocês. E hoje eu estava aqui olhando no canal e vi alguns comentários no vídeo, em um dos vídeos de uma série que eu fiz de 3 vídeos falando sobre divórcio. E encontrei nesse vídeo, vocês podem ver aqui na tela, o irmão Michael Douglas, não sei como é que ele pronuncia isso, né? Se é Michael ou Michael Douglas, tá? E ele fez uma pergunta. Ele me perguntou assim: moça, dona do canal, você pode responder uma pergunta minha? Você está no segundo casamento? Essa foi a pergunta que ele me fez. Por causa do conteúdo desse vídeo que eu fiz sobre divórcio. Quem me acompanha aqui no meu canal, assiste meus vídeos, já conhece a minha opinião sobre divórcios. Já postei vários vídeos no meu canal sobre isso, falando sobre a minha experiência e até algumas lives eu já fiz. Então, o que eu respondi para o irmão Michael Douglas, ou Michael Douglas? E eu quero ler para vocês também a minha resposta. Ler não, vou resumir, tá? Respondi assim: irmão, eu sei qual é a sua teoria e ela está certa. E o que é que ele está querendo insinuar aqui na pergunta dele? Ele está querendo insinuar que eu estou defendendo o divórcio. Irmãos, vamos deixar claro, quem assiste meus vídeos acha que eu estou defendendo o divórcio. Mas eu não defendo o divórcio. Gente, eu sou crente. E eu conheço a palavra do Senhor. Amém? Como os meus irmãos também, eu sou a favor da família. Porém, há casos em que o divórcio ele é necessário. Então, as pessoas que passam por um divórcio, elas precisam de ajuda, de esclarecimento dentro da palavra. E é isso que a gente procura fazer. Não é porque eu falo sobre divórcio que eu defendo o divórcio. A intenção é esclarecer a situação, ajudar a gente a refletir, né? Ainda que nós não cheguemos num denominador comum, não consigamos esgotar a questão, encerrar a questão, né? Chegar no nosso objetivo, mas aqui a gente reflete, a gente conversa sobre isso. E isso é bom, né, gente? Então, eu disse a ele que a teoria dele está certa, porque ele está dizendo aqui, ele insinuou na pergunta dele, não precisa nem ele escrever mais do que isso. Ele colocou aqui que eu estou falando sobre isso porque provavelmente eu devo estar no meu segundo casamento. Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse a ele aqui, entre outras coisas, eu respondi que isso é óbvio. Por que é óbvio, irmã Ângela? Ora, quem nunca passou por uma situação e por causa de estar nesse lugar, dessa situação, por estar no problema, por estar com um impasse, por estar com uma dúvida, por estar em uma situação difícil, a pessoa vai e procura conhecer mais sobre essa situação, né? Geralmente a gente procura conhecer um tema, uma situação, um caso, procura conhecer mais sobre um assunto quando nós estamos envolvidos na questão. É óbvio, porque isso nos esclarece, nos ajuda, vai nos ajudar a resolver a questão. Então, é óbvio, gente, que eu falo sobre esse tema porque eu já passei por isso, eu tive os meus conflitos, tive os meus problemas por causa disso. Você acha que a minha cabeça não ficou muito confusa? Porque eu sou cristã. Meu primeiro pensamento, não, eu sou crente. Eu não posso passar por um divórcio jamais. A minha família tem que ser feliz, tem que ser perfeita, tem que ser a família da propaganda da margarina. É isso que a gente pensa, gente. Muitas pessoas acham que a igreja é perfeita, mas a igreja é feita de seres humanos ainda. E coisas acontecem lá dentro. E o desafio, gente, é conseguir administrar essas situações que acontecem. Então é óbvio, é muito óbvio que eu passei por isso eu falo sobre o assunto e ainda respondi aqui mais para ele. Respondi que eu acho que isso é coisa de Deus. É verdade, irmãos. Porque veja bem, quando nós vemos, né,
irmãos em situações difíceis, complexas, confusas, e a gente quer ajudar. Se você não tiver uma bagagem, uma experiência, um conhecimento de causa, não tiver passado na própria pele, como você vai ajudar? Como é que você vai ajudar? Que conselho você vai dar? Se você não tiver se aprofundado no assunto, não tiver experiência no assunto. Então, meus irmãos, muitas vezes Deus, ele permite que nós passemos por várias situações. É verdade. Porque quando nós não passamos, nós olhamos para o irmão de longe, olhamos para o problema dele de longe. E o problema dele, o que ele está passando, o que ele está sofrendo, a tragédia dele, a questão dele, o problema dele, não nos interessa. Não somos sensíveis ao outro, ao problema do outro. A gente quer resolver só de longe, quer dar uma resposta vaga. Porque, afinal de contas, tem um ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco. Então, muitas vezes, a gente como é que eu vou dizer? A gente é frio. Muitas vezes, quando a gente vai dar palpite e opinião na vida do outro, que a gente não entende o que ele está passando, não sentiu na própria pele. Você fala qualquer coisa, ou você fala o que você acha, ou você fala o que você pensa que vai resolver a questão mais rápido, até mesmo para se livrar daquele questionamento. Afinal de contas, você não tem nada a ver com o problema do irmão. Mas às vezes nós somos assim, insensíveis, e Deus não quer isso, gente. Deus não quer isso. Muitas vezes Deus permite que a tragédia bata à nossa porta, que o problema chegue no nosso próprio lar, para que nós venhamos a passar por aquilo para entender, para provar, para a gente poder falar sobre isso depois. Eu vejo muitos, não pastores, não só pastores, mas pessoas falando sobre divórcio, segundo casamento, sendo que essas pessoas nunca passaram por isso. Elas nunca passaram por isso, não sentiram na pele, não oraram, não choraram, não tiveram que lidar com essa questão de um lar destruído. Porque é traumático, gente. Um divórcio é traumático. Divórcio é o término de uma vida que você tinha com a pessoa. Tudo se transforma depois de um divórcio. É outra vida, você tem que renascer. Você tem que se refazer, se reconstruir em Deus. Senão você não suporta, você não consegue continuar vivendo. Então eu vejo muitas pessoas que não passaram pela situação, mas elas chegam com toda a autoridade, querendo dizer a uma pessoa que está sofrendo que ela faça isso e pronto. E ainda chega dizendo que ela não pode fazer, sem nunca ter provado a dor do outro. Cuidado. Quando você dá palpite demais numa questão sem você ter conhecimento de causa, sem saber o que o irmão está passando, cuidado, que Deus pode permitir que você passe o mesmo que o irmão passou. Irmãos, Deus faz isso. Deus faz isso para nos experimentar, para nos dar bagagem, experiência, para a gente ser sensível à dor do outro. Então, se você não sabe o que o outro está sentindo, se você não se acha apto a dar um conselho, não faça. Deixe para quem é capaz de fazer. Amém? Então, é verdade, irmãos, que às vezes nós somos insensíveis à dor do outro. Eu aconselho muito que os irmãos vejam os vídeos do pastor Josué Brandão. Vocês já assistiram aos vídeos do pastor Josué Brandão? Pois é, ele vivia assim confortável, né, nos braços do sistema. Tava tudo bem, tudo maravilhoso, até que um dia, né, o dia mal sobreveio e o problema bateu à porta da casa dele, e aí o casamento dele ruiu e ele teve que ir buscar respostas em Deus, respostas na palavra de Deus. Meu Deus, já imaginou a questão? Senhor, eu sou um pastor, como é que pode, como é que vai ficar minha vida depois de um divórcio? Pronto, vou morrer, vou me acabar, não tem mais jeito pra mim. Acabou tudo, acabou família, acabou ministério, acabou tudo. E aí o que ele fez? Foi buscar respostas em Deus. Gente, não é um processo fácil. É muito fácil, é você chegar e tacar a sua língua e dizer,
Pronto, agora você vai para o inferno. Você divorciou, agora você vai para o inferno. Pronto. Mas não é assim. E o pastor Josué Brandão, ele foi buscar respostas em Deus e hoje ele divide com as outras pessoas que passam pelo mesmo drama, que passaram ou que estão passando, para tentar ajudar essas pessoas, para tentar reerguer essas pessoas. A mensagem, gente, de quem fala sobre divórcio, quem está no segundo casamento, não é para que as pessoas se divorciem, não é a favor do divórcio, como muita gente pensa. É para dizer para os amargurados e desesperançados que sim, ainda há para a vida delas esperança em Deus. É para ajudar a sobreviver. Porque Deus quer isso, gente. Nós vivemos num mundo caído. E Deus quer que a gente continue crendo, que a nossa fé continue firme, mesmo depois de passar por situações difíceis. Então, muitas pessoas veem os vídeos onde eu falo sobre divórcio e ficam revoltadas. Ah, porque você só pode estar falando isso porque você está no segundo casamento. E eu respondo, E você está no primeiro? Não, porque se você ainda está no primeiro casamento, tá tudo bem, sua casa está maravilhosa, glória a Deus e aleluia, você está feliz, tem uma família abençoada, tá tudo em paz, glória a Deus. Então esse vídeo não é para você. Nada que tem aqui vai te acrescentar nada. Gente, a gente precisa saber conseguir identificar, conseguir identificar o que é que nos cabe e o que é que não nos cabe. Tem vídeos que são feitos para pessoas que estão precisando ouvir sobre aquele tema. Tem pessoas que não precisam ouvir sobre isso. Até que talvez, e eu espero que não, nunca, né? Espero que você nunca passe por isso. Mas até que um dia você passe pelo problema. Aí você corre, vai procurar sobre o assunto, vai procurar saber, vai procurar conhecer, vai procurar descobrir como é que outras pessoas reagiram ao problema, que é como eu falei no início, isso só acontece, né, de você se aprofundar sobre o assunto. Só acontece quando você passa pela situação. E é isso, gente. Esse vídeo não é para muitas pessoas. Só quem passou é que sabe. Mas deixa eu ler outros comentários aqui no vídeo. A irmã Maria Viana comentou assim: minha irmã casou com um divorciado e estão juntos há 40 anos, construíram uma família, progrediram e se respeitam. Conheço várias pessoas que estão no segundo casamento e vivem em paz. Pois é, gente, existe, tá? Existe pessoas que vivem no segundo casamento e estão em paz. Aí tem gente que vai chegar aqui e vai dizer assim, estão em paz, mas quando morrer vão pro inferno. Pois é, meus irmãos, como é que eu vou falar sobre um casamento que eu nem conheço? É Deus que sabe, gente, eu que não vou falar isso. O meu desejo é que essas pessoas estejam em paz, sim, porque nada mais normal e natural do que querer a própria felicidade é a felicidade do outro. Eu espero que eles estejam juntos há 40 anos, construindo família, progredindo, se respeitando, vivendo em paz e depois ainda ganhem o céu. É isso que eu quero. Esse tem que ser o nosso desejo. E Deus é bom, gente. Vocês entendem que Deus é bom? Pois é. Quando disseram a Jesus que ele era bom, Jesus respondeu assim, não, só o Pai que é bom. Só há um que é bom e é o Pai, é Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque não tem bondade na terra. Sabia disso? Bondade como a de Deus não tem na terra. O ser humano quer mesmo é que o outro se... Gente, eu não posso falar essa palavra aqui, né? Nem costumo falar essa palavra, mas é a que me vem à mente. Vocês já repararam isso? Eu vejo vídeos de pastores, pessoas, sei lá, dizendo assim, eu vou te provar porque o segundo casamento é uma maldição. Aí vem alguém aqui e diz assim, eu conheço alguém que está no segundo casamento há 40 anos e vive em paz. Gente, não é falsa paz. O diabo não dá paz para ninguém. Ele não dá paz para ninguém. O diabo atormenta. O inimigo tem prazer em atormentar. Ele não deixa ninguém em paz. Paz só vem de Deus. Então, como é que eu posso dizer que o casamento do outro é amaldiçoado, pelo amor de Deus? Mas a maioria das pessoas quer que o outro... Perdão, gente, pela palavra, mas quer que o outro se lasque mesmo, sabe?
A maioria das pessoas tem prazer nisso mesmo, é que vê a vida do outro uma tragédia, dizer que ela vai pro inferno, que tá amaldiçoada. Entendeu? Esse é o prazer de muita gente. Muita gente tem prazer nisso. O ser humano é mau, é ruim, é caído. Gente, infelizmente a gente não pode esperar coisa muito boa das pessoas, não. Mesmo dos crentes. Sabe? Por isso que Jesus falou. Jesus falou assim. Aliás, Jesus não. Salmo de Davi, né? Em outras passagens diz: Deus tem misericórdia. Deus, gente, tem misericórdia. Sabe o que quer dizer isso? Que muitas vezes você procura misericórdia no outro e você não encontra. Pois é. O semelhante, o próximo, o outro não tem misericórdia do seu igual. O ser humano não tem misericórdia do ser humano. É por isso que você não deve pautar sua vida na vida de ninguém, nos conselhos de ninguém. Faça que nem o pastor Josué Brandão. Vá orar, vá buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é que tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Muita gente não sabe nem o significado dessa palavra, misericórdia. Na verdade, é só Deus que é bom e que tem misericórdia. Deus olha para o ser humano sofrendo, acabado, destruído, em conflito, numa situação sem saída, e Deus tem misericórdia e dá a esse ser humano uma saída. Mas o homem não. O homem não, né? O ser humano é difícil aquele que chega para consolar, para dar uma palavra boa, de esperança e de vida. Porque foi essa ordem que Deus deu, gente, que nós tivéssemos misericórdia uns dos outros. Assim como ele tem misericórdia de nós, assim como ele teve misericórdia de você, ter misericórdia do outro. Se você não entende a dor do outro, não sabe o que ele está passando, se você nunca passou, então você não tem nada para ensinar. Você não tem nada para dizer. Você não tem nem que se meter. A grande verdade é essa. Se você só vai chegar para matar, para destruir, que nem o diabo, agora você quer fazer o papel do diabo? Destruir o outro? Destruir alguém que já está destruído? Não, não faça isso não. Deixa que Deus cuida, porque Deus tem misericórdia. A irmã Mariana Dias deixou um comentário aqui onde ela diz assim, ela diz: a paz de Deus, nosso Criador. Gente, é um comentário dela mesma, tá? Ó, tá aqui, vocês estão vendo na tela, ó, a fotinha que ela usa do perfil, o nome Mariana Dias, tá certo? Ela diz: a paz de Deus, nosso Criador. Isso aconteceu comigo na época que eu era crente. Eu conheci um casal de irmãos que eram dirigentes de igreja e na época eu conversando com eles, eu estava conversando com eles e o pastor disse que ela era a segunda esposa dele. E eu que na época carregava essa doutrina. Qual a doutrina que ela está falando, irmãos? Que só vale o primeiro casamento, que o primeiro casamento que salva. Gente, casamento não salva, o que salva é Jesus Cristo, tá bom? Jesus salva a pessoa estando casada, estando solteira, estando viúva, tanto faz. O que salva é Jesus. Então a doutrina que ela está falando é essa que a gente aprendeu desde sempre. Ela diz: na época eu carregava essa doutrina. E aí eu disse a ela que isso não podia acontecer. E até hoje eu me arrependo. Gente, deixa eu esclarecer. Essa moça aqui que está contando esse comentário, escrevendo esse comentário, ela disse que chegou para a esposa desse dirigente, ela já estava no segundo casamento, né? Mas ela chegou para ela e disse que ela não podia estar no segundo casamento. Chegou lá na cara da irmã e disse a ela que ela não podia estar no segundo casamento. E ela disse que hoje se arrepende disso. E aí ela continua: hoje eu me arrependo até hoje, pois na época eu era casada com um rapaz que se desviou. Olha aí. Olha só, depois que ela falou para a irmã que estava no segundo casamento que ela não podia estar no segundo casamento, o que foi que aconteceu? O casamento dela desmoronou. O marido dela se divorciou. Gente, é o que eu tô falando. Às vezes, a gente chega no que tá quieto e vai querer mexer, e aí o Senhor faz a gente sentir aquela dor. Gente, Deus faz assim. Deus faz assim para nos ensinar, sabe? Para nos ensinar. É verdade. Continuando. Então, meu marido se desviou e começou a aprontar muito.
e ainda tentou impedir de eu continuar nos caminhos de Deus. Enfim, foram muitas coisas que aconteceram, muitas coisas que eu passei. Resumindo, né, irmãos? Então, ela começou a passar muitas coisas, muitas dificuldades no casamento. O casamento dela começou a desmoronar. Aí ela continua. Então um dia eu disse: se não posso servir a Deus, contigo também não fico. Se não posso servir a Deus, contigo também não fico. Aí pedi o divórcio. Desviei? Meu Deus, gente. Ou seja, o casamento dela não só desmoronou, né? O marido começou a aprontar, se desviou, começou a impedir dela ir para a igreja, dela servir a Deus. E ela se revoltou, pediu o divórcio e se desviou também, né? Meu Deus. Aí ela continua. Então, depois conheci esse meu atual esposo. Não sou casada oficialmente, mas sou muito feliz e grata por isso. Ai, meu Deus, gente, me perdoe em nome de Jesus, mas eu tenho que rir. Mas a minha risada não é de deboche, gente, não é. Sabe, por constatar que o que eu falo muitas vezes, gente, é verdade, acontece, tá aqui, eu tô vendo na prática, na vida das pessoas, o que eu acabei de falar no início desse vídeo. Pelo amor de Deus, olha o que a irmã tá falando aqui. Ela chegou na cara da outra que estava no segundo casamento e disse na cara dela que ela não podia estar no segundo casamento porque era errado, que segundo casamento não pode, é amaldiçoado, vai pro inferno, tá? Aí depois o casamento dela começa a desmoronar, acontece toda a tragédia dentro da própria casa dela, aí ela sai do seu casamento, conhece outra pessoa e vai viver com essa pessoa, não casa mais. Você está vendo, gente? A situação dela, se é, que eu posso falar assim, aos olhos de alguns, né? A situação dela ficou pior então do que a irmã que ela queria censurar. A situação dela agora se torna pior do que a outra irmã que ela condenou, entendeu? Porque a outra irmã, pelo menos, estava no segundo casamento, mas estava casada, de papel passado, tudo legalizado, entenderam? Mas agora ela está num relacionamento onde nem casada ela está. Ela diz que conheceu a pessoa, se uniu a ela, começou a viver junto e está muito feliz e grata por isso. Gente, dá para entender? Alguém me explique aqui. Uma mulher que condenava a outra porque estava no segundo casamento, agora se encontra divorciada, desviada, amaziada com um homem e ainda diz que está grata e feliz por isso. Olha só. Deus colocou ela numa situação inferior. Vocês estão observando o que eu estou querendo dizer? Foi Deus que fez isso, gente. Ou por acaso tudo não é ordem ou permissão de Deus? Pois é, o que não é ordem de Deus é permissão de Deus. Então Deus colocou essa moça aqui numa situação inferior à da mulher que ela queria condenar. Entendeu? A outra está no segundo casamento e ela está no segundo relacionamento e nem está casada. E pior do que a primeira, pior do que a mulher que está no segundo casamento, essa daqui agora, além de estar divorciada e estar amaziada, desviada, ela não está na igreja. Ela abandonou tudo também. Vocês estão vendo a gravidade da gente querer tacar a língua na vida do outro? Pois é, gente. Não mexa onde Deus está trabalhando. Você não sabe como Deus está trabalhando. É Deus que sabe do coração e da vida de cada um. Eu acredito piamente que um comentário desse aqui, um testemunho forte desse aqui, gente, serve para abrir os nossos olhos. Nunca chegue dando pitaco na vida do outro, principalmente se for uma pessoa que está dentro da igreja. Entendeu? Porque você não sabe o trabalhar de Deus na vida dela. Olha só o que aconteceu com essa irmã aqui, gente. Olha só. Vocês entenderam como é a situação? Mas deixa eu terminar, só falta um pouquinho para ela terminar o comentário dela. Eu parei aqui, né? Parei aqui onde ela disse que conheceu o atual esposo, não é casada oficialmente, mas está muito feliz e grata por isso. Ah, Senhor Jesus. Então, né? Ela tá feliz. Ela disse que encontrou o homem,
está com ele e está feliz. Olha só. Ela tá dizendo, né? Vai ver que ele atende a todas as necessidades dela. Eu não sei, não vou julgar de jeito nenhum. Então, ela termina dizendo assim: porém, carrega. Gente, perdão pela minha voz, tá? Eu tô um pouco fanhosa assim porque tô saindo de uma gripezinha. Continuando. Porém, carrego essa culpa de ter dito isso a essa irmã. E custei muito a pensar em Deus e a prática ou praticar orações. Acho que ela está falando sobre voltar, né? Ao Evangelho. Ela diz: demorei muito, custei muito a pensar em Deus e a praticar orações. Gente, o negócio foi forte. Foi forte. A mulher até se desviou. Olha só. Aí ela termina dizendo: pois tive essa ideia que não seria mais perdoada. Misericórdia, que isso, irmã? Só não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. O restante o Senhor perdoa sim. Enfim, diz ela, temos que cuidar o que vamos falar aos outros. Glória a Deus, olha só. Ela entendeu, gente, sabe o que eu acho mais bonito, pelo menos, mais útil, mais... o que tem de bom aqui que a gente pode reter para nós. Porque esse vídeo não é em vão, não vai ser totalmente inútil. Escute isso. As últimas palavras dela no seu comentário são essas. Enfim, temos que cuidar com o que vamos falar aos outros. Não é à toa, né, gente? Ela reconhece que ela não deveria ter dito as palavras que ela disse para aquela irmã. Talvez ela tenha magoado muito a irmã. E aconteceu tudo isso com ela. E ela entendeu que nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos falar aos outros. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que o poder da vida e da morte, né, está na nossa língua. E nós constatamos isso. Cuidado com a língua, gente. Cuidado. Tem tanta gente aí que tem uma ideia... só uma ideia, né, da sua própria cabeça e acha que as coisas são assim e vai lá na internet e faz um vídeo e junta um monte de versículo que não tem pé nem cabeça, que não são nem textos, usa só versículos, porque texto fora de contexto, gente, é pretexto para heresia. E aí faz muita gente sofrer. Destrói a vida de muita gente. É verdade. Tem muita gente fazendo vídeo na internet destruindo a vida dos outros. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que seja importante a gente ler. A irmã Crisleia diz: amém por essa explicação. Me martirizei anos. Fiquei de divórcio há 17 anos. Casei com 16. Morria de medo de ir para o inferno sem poder casar. Hoje me batizei e casei, mas tinha minhas dúvidas. Agora me sinto aliviada. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Aqui o vídeo ajudou ela, né? Glória a Deus. A irmã Aline Santos diz: irmã, eu concordo com tudo que você falou. Eu fui casada por 6 anos com um homem que sempre me traía e ainda falava para todas elas que tinha 6 meses que estávamos separados. Enfim, me divorciei dele e me casei com outro. E Deus usou 2 irmãos da igreja para falar que a minha família foi ele que tinha me dado. E a de agora, né? No caso, Deus é bom o tempo todo. Pois é, irmãos. Então, deixa eu comentar só algo aqui sobre o comentário da irmã Eliane. Não é Aline, tá, gente? É Eliane. Aqui, ó. Dá pra ver no vídeo, tá? Eu não tô inventando, gente. Esses comentários estão aqui, ó. A irmã Aline diz que... Enfim, deixa eu resumir. Foi casada por 6 anos com um homem que sempre a atraía e falava para as amantes dele, né, que eles já estavam separados. Gente, conversa de homem traidor, tá? Olha, deixa eu explicar algo para vocês. O homem é polígamo no seu coração. Isso foi uma consequência do pecado também, gente. Os homens são polígamos, sabe? Eu não vou generalizar, mas a maioria tem isso no seu coração. De não querer só uma mulher, de querer 10, de querer 20, de querer todas. Então, para isso, eles fazem de tudo, todo tipo de conversa eles inventam. A mais manjada é aquela, né? Que o homem casado chega para a mulher e diz que tá com problema no casamento, a sua esposa não lhe satisfaz mais, e que eles estão vivendo na mesma casa, mas em quartos separados, e não sei o que, e não sei o que. Ou então inventa essa história aqui, né? Que a irmã falou.
que já estão separados há um tempo, falta só o divórcio, enfim. E dentro de casa, se você for olhar, ele está vivendo as boas com a sua esposa. Não está acontecendo nada de errado, está tudo muito bem, tudo maravilhoso. É só uma conversa que ele inventa, né, para poder conseguir o que ele quer daquela mulher. Meus irmãos, então isso é o quê? Isso é poligamia, querer muitas mulheres. A maioria dos homens é assim, ok? É complicado isso, mas a palavra do Senhor, ela diz assim, o que o Senhor disse para Caim, o pecado está batendo na tua porta e cabe a ti dominar o teu desejo. Deus espera que nós dominemos o nosso desejo. Nosso desejo não tem que nos dominar. Não é a nossa vontade que tem que nos dominar. A gente não pode fazer tudo que vem à cabeça, tudo que a gente quer. Nós temos que dominar esses desejos. Mas a irmã Eliane fala assim, enfim, ela se divorciou depois, né, das traições. E vamos falar sério, gente. A Bíblia diz que traição, ela é motivo suficiente para separação, tá? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém depois de uma separação, não, me poupe. Tem muitas pessoas aí falando, né, em vídeos e tudo mais, que é obrigatório haver uma restauração, queira o seu marido, ore por ele, não sei o que. Sim, Deus restaura, concordo plenamente. Só que tem gente que não muda, não vai mudar porque não quer. Não quer dominar o seu desejo. Quer que o seu desejo domine ele. Então a pessoa tem prazer em viver do jeito que vive. Ela quer viver assim com um e com o outro, entendeu? Então essa pessoa não serve para um casamento. Imagina, gente, um rapaz, um jovem, que na sua juventude ele já vive na prostituição. Ele já vive, aliás, na fornicação, né? Porque um solteiro ele não se prostitui, ele fornica. Imagina um jovem que vive na fornicação, com uma e com outra, com uma e com outra. Quando ele casar, esse jovem, ele, por acaso, vai conseguir viver com uma mulher só? Não, claro que não vai. Por isso que é tão importante observar a pessoa antes de casar, entendeu? Porque se essa pessoa já acostumou a sua carne no pecado, na diversidade de mulheres, se esse homem já é acostumado a ter muitas mulheres, depois que ele casar, gente, não vai ser diferente. Ok? Ele já habituou, sua carne já habituou. É igual um vício como outro qualquer, a carne fica viciada naquele sistema. Ele não vai se acostumar mais com uma mulher só. Então sim, por isso que é interessante sim que o homem também case virgem. Esse é o correto, a mulher casar virgem e o homem também, porque os dois vão se conhecer somente um ao outro, e ali ele não vai poder sentir falta do que ele nunca conheceu. É isso, ele vai se satisfazer com a sua própria mulher. Mas continuando, a irmã Eliane, ela diz assim, que depois ela se divorciou dele, né? Saiu desse casamento de traição, de adultério, e se casou com outro homem. Agora vem o que eu quero grifar para vocês aqui, chamar a atenção. Ela diz que Deus usou 2 irmãos da igreja dela para falar que a família dela, nesse segundo casamento, gente, era Deus quem tinha dado a ela. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não foi só um, foram 2 irmãos que Deus usou para dizer a ela que esse segundo marido, essa segunda família, era Deus quem tinha dado a ela. Vocês entendem a gravidade da situação? No primeiro comentário, nós vimos que a irmã se deu mal porque foi tacar a língua no casamento da outra. Só porque ela estava no segundo casamento. Agora imagina se o segundo casamento daquela irmã, que a outra estava criticando, foi Deus que deu. Entendeu? E a fala da irmã, criticando o casamento dela, o segundo casamento dela, criou dúvidas na cabeça da outra. E fez a outra ficar infeliz. E fez a outra ficar preocupada. E fez a outra ficar insegura com relação ao seu casamento. Vai saber se por causa do comentário da irmã, a outra lá não chegou até a se separar do marido dela. E o casamento dela, mesmo sendo o segundo, foi Deus que deu. Como essa irmã aqui, a irmã Eliane, que disse que foi Deus que deu o segundo casamento dela. Então imagina você chegar e tacar a sua língua no casamento de uma irmã que Deus disse que foi ele que deu. E você querer tacar a sua mão aonde a mão de Deus está trabalhando. Pode acontecer coisa ruim na sua vida. É uma mania terrível do ser humano querer se meter na vida dos outros. A gente não quer aconselhar. Já chega dando ordem.
Porque não é um conselho, é uma ordem. Você já chega como juiz. Você já chega dizendo, não, tá errada a sua vida aí e você vai pro inferno. Larga esse homem. Larga essa mulher. Sai desse casamento. Você tá no inferno. Sendo que foi Deus que deu o casamento para a irmã. Se Deus deu, gente, como é que eu vou tacar a minha língua? Me diz. Isso é perigoso. Meus irmãos, é Deus que sabe de todas as coisas, não somos nós. Deus é que sabe de tudo. E aí, vamos terminar o comentário da irmã Eliane Santos. Ela diz assim, Deus usou 2 irmãos na igreja para falar que a minha família foi Ele quem me deu. Né? Deus é bom o tempo todo. Então a irmã Eliane Santos está muito bem no seu segundo casamento, que ela diz que foi Deus quem deu, e eu jamais vou mover 1 milímetro da minha língua para falar contra isso. Para me meter onde Deus está trabalhando. Deus me livre. Deus me livre. Seja feliz, irmã Eliane. Amém. Você deve satisfação é a Deus, não a mim. A irmã Maria Lu diz assim, nessa lista está os adúlteros. Quando entramos no segundo casamento, passamos a praticar o adultério. Se o cônjuge está vivo, o segundo casamento só em caso de viuvez. A palavra de Deus dá respaldo para se separar em caso de agressão, porém a ordem é ficar só. Meu Deus do céu, que loucura. Pronto, eu acabei de ler aqui o pensamento, né, da tradicional, que muita gente ensina nas igrejas há séculos, e as pessoas repetem como papagaio. Gente, tá errado isso aqui. Primeiro, que depois que uma pessoa se separa, ela não é mais adúltera, ela passa a ser uma divorciada. Só isso. Adultério é uma quebra de aliança. Para ser adúltero, você tem que estar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Uma é aquela com quem você tem uma aliança, certo? A que você está ligada legalmente, seu marido, e a outra é o seu amante. Isso é adultério, gente. Deus acusava a nação de Israel de ser adúltera porque eles estavam adorando outros deuses. Ok? Porque Israel tinha uma aliança com Deus. Deus chamava Israel de minha esposa. Você é minha esposa. Aí a nação de Israel ia e adorava outros deuses. Aí Deus chamava eles de adúlteros. Porque estavam adorando outros deuses. Então isso é adultério, gente. É isso que é adultério. Ter 2 pessoas ao mesmo tempo. Pela lógica, né? Não precisa ser muito inteligente para entender que se eu estou casada, eu só sou adúltera se eu tiver um amante. Então, quando eu me divorcio, que eu assino o papel, legalmente não estou mais casada àquele homem. Não estou mais unida àquele homem. Então, eu não sou adúltera, sou só uma mulher divorciada. Eu não tenho um amante. Entendeu? Então, isso aqui é consequência de uma leitura mal feita, uma interpretação bíblica mal feita. Entendeu? Aí a irmã diz, quando entramos no segundo casamento, passamos a praticar adultério. Meu Deus do céu. Segundo casamento não é adultério. Não pode ser. Porque se você casa pela segunda vez, você está só com um homem. Somente com um. Para ser adúltera, tem que ter 2. Meu Deus do céu. Interpretação errada, gente. Interpretação errada. E ela diz que se o cônjuge está vivo, se você entrar no segundo casamento com o primeiro cônjuge vivo, você é adúltera. Não, não é. Sabe por quê? Porque a carta de divórcio separa as 2 vidas, dá um ponto final ao relacionamento. O grande erro das pessoas é não entender a utilidade da carta de divórcio. Ela serve para separar. Casamento não une almas. Casamento não une almas, une corpos. Serão 2 numa só carne. É isso que a Bíblia diz. Não 2, um espírito só. Os 2 não serão um espírito só, uma só alma. Que isso, que loucura. Serão uma só carne. É por isso que a carta de divórcio pode separar. É por isso que ela dá fim. Gente, para que existe carta de divórcio? Para nada? Só de enfeite? Não. Ela separa realmente as 2 vidas. Se você passar pelo processo legal do divórcio, você não deve mais nada ao seu primeiro cônjuge. Infelizmente, é igual à morte. Infelizmente. Por isso que Deus quer que seja evitado o divórcio, porque divórcio é morte. Entendeu? É como se você dissesse assim, eu quero que você morra. Só que em vez de matar o outro, você vai e dá carta de divórcio. Entendeu? Mas o casamento não existe mais. Então, o segundo casamento, gente, não é adultério, é só um segundo casamento. Tem pessoas que são tão bitoladas, tão loucas, tão doidas,
que chega a dizer assim, porque elas não querem aceitar a serventia da carta de divórcio. Elas chegam a dizer assim, não, foi Moisés que deu a carta de divórcio por causa do coração duro do povo. Gente, foi Deus. Foi Deus. Você está ignorando o fato de que Moisés era o representante de Deus na terra? O grande legislador, Moisés, ele não fazia nada que Deus não ordenasse ou permitisse. Então você pode morrer de estribuchar, mas a carta de divórcio ela foi dada ou permitida por Deus. Para quê? Gente, no acampamento israelita, os homens queriam se livrar das mulheres, eles começaram a amar as suas mulheres. Gente, eu nem podia falar essa palavra nesse vídeo. Não falem essa palavra nos comentários, tá bom? Mas os homens acabavam com a vida das suas mulheres. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a Giulia Tofana, no século XVII na Itália, onde não havia divórcio, e as mulheres sofriam muito na mão de homens abusivos, né? E violentos. Elas encontraram uma saída. Sabe qual foi? Acabar com a vida dos esposos. A Giulia Tofana desenvolveu um veneno. E com esse veneno, elas acabaram com a vida de mais de 600 maridos. Isso poderia ter sido resolvido, gente, com o divórcio. Era só ter o divórcio, ninguém precisava, entender? Se tivesse a carta de divórcio. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Deus é sábio. Ele permitiu a carta de divórcio, senão ia haver muita morte. Gente, há casamentos que são insuportáveis. Pessoas que preferem deixar de viver do que continuar um casamento horroroso. E para não acontecer tragédias, porque Deus conhece o ser humano, o coração do ser humano. Deus sabia que o homem estava polígamo, ia querer ter muitas mulheres. E ele sabia que as mulheres não iriam aceitar. E Deus sabia que os homens iam querer se livrar das suas mulheres para viver a sua vida pregressa. Muitos são assim. Então o que Deus fez? Permitiu a carta de divórcio para que tanta gente não tivesse que ser destruída. Entendam isso. Deus quer preservar a vida. O que é importante para Deus, gente, é a vida. Não importa se você está casado ou não. Deus quer que você esteja vivo e bem. Deus se importa com o nosso bem-estar. Deus não quer que o ser humano se destrua um ao outro. Vocês estão entendendo? Então, gente, que loucura é essa de não aceitar a finalidade da carta de divórcio? Para que ela serve? Isso é uma saída que veio do céu. É algo que Deus deu para que muita gente não precisasse destruir. É um escape. É uma porta de escape. Vocês estão entendendo? Vocês que interpretam mal os textos bíblicos. Vocês não entendem a misericórdia de Deus. Aí a irmã Maria Lu, né? Ela diz... Só em caso de viuvez, a palavra de Deus dá respaldo para separar em caso de agressão, porém a ordem é ficar só. Que loucura, que doidice. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus conhece a sua criação. Até Deus sabe disso, que não é bom que o homem esteja só. Deus sabe que ninguém ia querer ficar só, a não ser os eunucos, né? Que aí é caso especial, que o Senhor Jesus abriu um parêntese para isso. Mas tirando isso... Não é bom que o homem esteja só. Deus sabe que o homem não quer estar só. Por isso que Deus providenciou a carta de divórcio. Para poder ela separar, acabar de uma vez com o matrimônio, separar de uma vez definitivamente os dois cônjuges, separar de uma vez para que eles pudessem ter um novo matrimônio, gente. Deus fez isso porque Deus sabe que não é bom para um homem estar só. Mas o povo é louco, não sabe interpretar a Bíblia, não entende da vontade de Deus. Vamos seguir em frente. Aí eu acho que eu já vou terminar esse vídeo. A irmã Levita Dalila, né? Levita Dalila escreveu assim. Casei novamente e sempre me pego pensando nisso. No meu primeiro casamento, meu marido me espancou, quase tirou minha vida. Meu Deus. Eu não casei na igreja. Saí com meu filho na época com 2 anos. Saí da igreja, fiquei 12 anos afastada. Tá vendo, gente, o que causa essas coisas? Voltei há 3 anos e casei novamente. Agora na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, gente. Isso aqui é uma restauração de vida. Isso aqui é uma restauração. Isso aqui também, gente, é restauração. Tá certo? Eu queria dizer pra vocês que ninguém é obrigado a restaurar o casamento com uma pessoa que não presta. Veja no caso da irmã Dalila, muita gente ia chegar aqui e ia dizer: irmã Dalila, seu casamento, seu segundo casamento não é válido, largue o segundo marido e volte pro primeiro. Sim, aí eu te pergunto, no primeiro casamento, onde ela era espancada e o marido quase tirava a vida dela,
Sério isso? Você acha que Deus quer isso? Que Deus carrasco é esse? Que tem prazer no sofrimento do outro? Que é isso, gente? Que loucura é essa? Que doidice é essa? Que Deus é esse que a gente diz que está servindo? É Deus ou é Satanás? Hein? Porque que eu saiba, quem gosta de ver o sofrimento, quem gosta de tirar sangue dos outros, quem gosta de ver o povo aflito, é Satanás, não é Deus. Nosso Deus é Deus de paz. Ele é Deus de paz. Gente, o pecado é que ofende a Deus. Espancar a esposa é que ofende a Deus. Segundo casamento não ofende a Deus. Mas vamos passar um pouco adiante, porque o vídeo está ficando comprido, eu quero terminar. Mas enfim, né? Queridos irmãos, quem entra num vídeo desse, onde a gente tem... Olha, tem tantos comentários aqui, você não pode ter pressa. É muita coisa. Esses comentários que eu tô lendo para vocês, igual ao primeiro, ao segundo que eu li, tem vários aqui, gente. E são testemunhos de vida. Pessoas que estão vivendo isso na própria pele. Por isso que eu valorizo tanto esses comentários. Eu tenho até que ter mais tempo para fazer vídeo assim, irmãs, porque vocês aqui, nos comentários de vocês, vocês confirmam o que eu falei no vídeo. A irmã Adriana Almeida diz: amada, Deus nos perdoa sim, mas se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Talvez, né? Não sei. Acho que ela quis dizer que você tem que abandonar o seu segundo casamento, né? Que é pecado. Gente, não é pecado, não. Eu já fiz várias lives e vídeos explicando o problema das palavras no original, que faz as pessoas interpretarem errado e terem esse pensamento aqui que essa irmã está dizendo. Tá certo? Pelo amor de Deus, se você tá no segundo casamento e tá muito bem, não abandone seu cônjuge, não. Abandone, não, tá? Deus não lhe condena, não, viu? A irmã Adriane Costa, diz assim: minha tia era do mundo. Conheceu um homem divorciado que também era do mundo. Ficaram um tempo juntos e resolveram morar junto. Não demorou muito e aceitou Jesus. Acho que foi ela, né? A tia dela, que aceitou Jesus. Foi. Aí ela continua. Ela orou por ele e uns 5 anos após, ele também aceitou a Jesus. Largou a bebida e hoje minha tia que fumava e se prostituía e bebia, agora é serva do Senhor, juntamente com ele. Ela trabalhou muito na obra do Senhor. Não, ela trabalha, né, no presente. Trabalha muito na obra do Senhor, é professora de EBD e pregadora da palavra. Hoje ele já dorme no Senhor e ela está sozinha, sendo que ela tinha idade para ser sua filha. Conclusão: ninguém explica Deus. É verdade, minha querida, é verdade. Olha só, os dois eram do mundo, né? Tinham seus vícios, seus problemas, seus pecados, mas ficaram juntos, casaram, aceitaram a Jesus, largaram os vícios, os pecados, trabalharam na igreja, e aí Deus recolheu o homem e só está ela aqui, né? Mas a obra do Senhor foi feita. Qual a obra? A salvação da alma, meus irmãos. A palavra de Deus diz que não tem nada mais valioso do que uma alma, certo? A Bíblia diz que mesmo que você juntar todo o dinheiro, todo o tesouro do mundo, não consegue pagar o valor de uma alma. Oh, glória a Deus. Então Deus, irmãos, Deus visa é isso, a nossa alma. A briga de Satanás é pela nossa alma. E pelo comentário aqui da minha irmã, o Senhor alcançou as duas almas, a alma da tia dela e a alma desse homem que estava com ela, né? E é isso. Glória a Deus por isso. E ela chega à conclusão, uma conclusão sábia: ninguém explica Deus. Ao invés dela tentar explicar a situação da tia dela, que conheceu ao Senhor Jesus só no segundo casamento, o homem, né, que era divorciado, conseguiu conhecer a Deus só no segundo casamento, ela não consegue explicar isso. E ela diz: ninguém explica Deus. Ao invés dela tentar explicar isso, ela deixa a explicação para Deus. Muito sábia sua conclusão, irmã Adriane Costa. Não tente entender as coisas de Deus. Ele trabalha na vida das pessoas como ele quer. O que Deus quer é alcançar as almas. Ninguém entende isso, né, gente?
Vamos lá. Ninguém não, né? Muitas pessoas não entendem isso. O irmão Ronaldo Silva diz: com certeza você está no segundo casamento, por isso defende essa prática. Essa prática. Prática, gente. Infelizmente, muita gente está se perdendo por causa disso. Olha só a loucura aqui. Olha a loucura. Muita gente se perdendo por causa do segundo casamento. Meus irmãos, eu já expliquei aqui, né? Explico nas minhas lives, que lá em Deuteronômio 24, dá o exemplo de uma mulher que casou a primeira vez, casou a segunda, casou a terceira. E Deus diz somente assim, o texto diz somente assim: você não pode voltar para o primeiro marido, certo? Mas você pode casar. Segunda vez, terceira vez. Em Israel acontecia assim. Gente, não posso fazer nada. É a Bíblia que diz isso. As mulheres se casavam quando não dava certo. Se ela tinha um pai, ela voltava para a casa do pai e ficava lá esperando contrair um novo matrimônio. Era só isso que acontecia, somente isso. Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 44, Deus dá ordem aos sacerdotes dizendo: eles não se casarão com a viúva ou com mulher divorciada, mas deverão casar-se com virgens que descendam da casa de Israel, ou com uma viúva cujo marido morto tenha sido um Cohen. Cohen é sacerdote, tá? É porque essa aqui é a Bíblia judaica. Enfim, o que isso quer dizer? Quer dizer, isso me esclarece que havia naquela época muitas mulheres divorciadas, gente, disponíveis para se casar de novo. Você entendeu? Havia mulheres na sociedade de Israel, mulheres virgens, mulheres viúvas, mulheres divorciadas, todas disponíveis para casamento. Mas Deus estava dizendo aos sacerdotes que eles não poderiam se casar com mulher divorciada, só com mulheres virgens. E viúva, só podiam casar com viúva se essa viúva tiver sido uma viúva de um sacerdote, certo? Porque aí ela já conhecia o estilo de vida do sacerdote e ia saber cuidar, né, dos afazeres do sacerdote, certo? Cuidar das coisas dele, porque a mulher ajudava. Então, o que eu tô querendo dizer? Se Deus diz para o sacerdote que ele não podia casar com a mulher divorciada, é porque os outros homens podiam, gente. Se um homem não fosse sacerdote, ele podia se casar com a mulher divorciada. A mulher divorciada estava disponível para segundo casamento, segundo ou terceiro, segundo o caso, tá? Aqui é o próprio Deus falando. Porque Deus está dizendo para o sacerdote aqui: não case com a mulher divorciada. E isso me diz que na sociedade dos judeus, do povo de Israel, havia mulheres divorciadas disponíveis para casamento. E Deus não estava proibindo a mulher divorciada de se casar. Deus estava proibindo a mulher divorciada de se casar com um sacerdote. Com um sacerdote, ela não poderia se casar. Mas com qualquer outro homem, a mulher divorciada poderia sim se casar, sem ser adúltera. Se segundo casamento fosse adultério, gente, Deus não permitiria que uma mulher divorciada se casasse de novo. Pelo amor de Deus. Outra coisa interessante é que no livro de Números, no capítulo 30, com relação aos votos, né, o Senhor ensina sobre os votos, ele fala sobre o voto da mulher virgem, sobre o voto da mulher casada, sobre o voto da mulher viúva e sobre o voto da mulher repudiada. Pois é, gente. Quem era a mulher repudiada? Não estou falando da divorciada, estou falando da repudiada. Repudiada era a mulher que saía do casamento sem a carta de divórcio. O marido não quis dar a carta de divórcio, porque eram eles que pagavam, né? Então muitos não queriam dar e deixavam a mulher repudiada. Essa mulher, sem a carta de divórcio, não tinha passado pelo processo legal, né? Não tinha tido uma separação. Essa que não podia se ligar a outro homem, porque ela ainda estava ligada ao primeiro. Porque a carta de divórcio não tinha desfeito o casamento. Mas, interessantemente, mesmo essa mulher estando nesse estado, o Senhor aceitava o voto da mão dela. Isso, uma mulher repudiada, gente, tinha sido largada pelo marido, certo? Sem passar pelo processo legal e não estava com outro homem. Essa mulher, Deus aceitava o voto da mão dela. Agora, em Deuteronômio 35, é interessante que o Senhor diz: não traga para minha casa nem oferta, nem dízimo, nem de prostituta, né? Rameira, mulher rameira, e
Sodomita. Deus não aceitava nada da mão nem de prostituta, nem de sodomita. Vocês estão entendendo como Deus fazia a diferença? Que uma coisa é a prostituição e isso não tinha nada a ver com mulher repudiada. Gente, olha, divórcio é uma coisa, repúdio é outra, adultério é outra, prostituição é outra. Então as pessoas pegam tudo, taca dentro de um saco só, faz aquela salada e começa a julgar os outros. Gente, isso não tá certo. A Bíblia faz diferença, Deus faz diferença entre a situação das pessoas, a situação que as pessoas estão vivendo. Então a gente precisa observar isso antes de sair julgando a vida dos outros. Último comentário que eu vou falar. O irmão João Oliveira diz assim: as pessoas fazem suas escolhas sem consultar Deus Pai. Depois não querem pagar o preço por suas escolhas erradas. Meu irmão, quem nunca fez escolha errada na vida? Deus perdoa. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7. Aquele que ensinou a perdoar, por acaso não perdoa? Ele mesmo não vai dar o exemplo? Pois é. Os homens não perdoam. Olha o olhar desse homem aqui, julgando o outro, dizendo que ele fez uma escolha errada. Pois é. Quem nunca fez uma escolha errada que atira a primeira pedra. Aí ele continua. No caso do casamento, a tentativa de dar legitimidade ao segundo casamento é romantizar o evangelho e humanizar. Porém, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Pois é, gente. Um monte de versículos fora do contexto. É isso que eu estou vendo aqui. Nada do que ele citou aqui fala sobre casamento. O texto tem que falar sobre o tema para fazer sentido. Você não pode tirar um texto, entendeu? Tirar um versículo do texto para tentar aplicar a situação que não tem nada a ver. Irmãos, ninguém vai perder a vida por causa de segundo casamento. Não existe nenhum versículo dizendo que segundo casamento leva para o inferno. Eu sei que as pessoas têm medo daquele versículo que diz assim: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas defina adúltero. Quem é o adúltero? Adúltero é o traidor, é o quebrador de aliança. Deus odeia aquele que quebra a aliança. Então, é a causa, o motivo por causa de muitos divórcios. A maioria dos culpados é os homens. Inclusive, nesse texto, Deus estava falando com os homens de Israel. Os homens que queriam ter muitas mulheres. Certo, gente? Então, vamos saber interpretar o texto direito e dentro do seu contexto. Observe o pano de fundo da cultura, porque isso é importante. Isso é importante. É daí que vem as heresias. Tá certo? As pessoas fazem apologia à ignorância. Elas não estudam, não se aprofundam muitas vezes, e ainda condenam as pessoas que estudam. Não é verdade? Mas a cultura é importante. Estudar o contexto, gente, é muito importante. Tá bom? Saber o que aquela pessoa estava falando, de quem ela estava falando, por que ela estava falando aquilo. E não aplicar as falas de Jesus, dos profetas, erroneamente na vida dos outros, para destruir. Deixa eu ler mais o último comentário aqui. A irmã Marilene Barbosa diz assim: eu vou fazer 7 anos que estou num segundo casamento. Não tinha conhecimento na época. Agora já orei tanto para Deus me revelar se ele tolera ou não. Pela vontade dele, sei que é o primeiro casamento. Aleluia! Glória a Deus que você chegou a esse consenso, minha amada. A essa conclusão que Deus quer o primeiro casamento. Gente, claro que Deus quer o primeiro casamento. É óbvio, Deus quer isso para todo mundo. Deus quer a perfeição. Deus quer a obediência em tudo. Deus quer realmente tudo do jeito que ele mandou. Só que qual é o ser humano que consegue fazer isso, meus irmãos? Qual dos 10 mandamentos o ser humano não quebrou e não quebra todo dia? E o que é que está nos cobrindo? A misericórdia de Deus. Isso acontece também no casamento. Os homens quebram as alianças. E aí Deus vai e faz o quê? Perdoa. Porque a misericórdia de Deus cobre, gente, os pecados. Vocês estão entendendo? Então, Deus sabia que o ser humano ia errar. Deus já sabia que você ia falhar. Tá bom? Então não precisa você ficar se martirizando não, porque Deus já sabia. E ele proveu meios da humanidade não se destruir mesmo estando em pecado, tendo pecado. Como? Deus perdoando, gente. Deus perdoa, Deus tolera.
Mesmo que você não queira, você vive pela misericórdia do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que são muitas as misericórdias do Senhor e elas se renovam a cada manhã. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Aí você olha para o seu irmão e quer que ele seja um anjo, um santo que não falhe nunca. Cuidado, gente, já falei. Cuidado com esse negócio de querer ser anjo. Porque Deus não quer que ninguém seja perfeito como Jesus aqui. Quer dizer, até que ele quer. Ele queria que nós fôssemos perfeitos, mas ele sabe que nós não somos. E quando nós tentamos ser e apontamos os erros dos outros, gente, às vezes o Senhor permita, como eu já falei, que a gente sinta a dor do outro, pra gente entender que nós somos seres humanos, tá bom? Que ninguém vai chegar ao nível de Jesus nesse mundo. Nós só vamos ser glorificados no final da história. Tá bom? Um dia nós ressuscitaremos e seremos glorificados. Aí sim nós seremos como Jesus é. E não estaremos mais sujeitos ao pecado, porque não estaremos mais num corpo de carne. Mas até lá é só a misericórdia do Senhor mesmo. E não aponte o erro dos outros, não. Pare de julgar os outros, porque você também erra. E aqui eu quero me despedir com essa fala, agradecendo a audiência e a paciência de vocês. E fiquem com Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus.